Boa tarde, investidores. Meu nome é Wagner Caetano e começamos nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2015, mais um programa Na Mira do Trader na Infomoney TV. É um grande prazer tê-los conosco na segunda-feira pós-Natal, numa semana também mais curta, para a gente estudar e conversar um pouco aqui sobre, principalmente, as perspectivas para 2016, né? 2015. O ano, algumas posições estão sendo ajustadas aí, mas o ano já passou. Então as posições montadas agora e aqueles que desejam um estudo, uma convicção compradora ou vendedora, elas ficam sem dúvida nenhuma para 2016. Ok? Então vamos começar como sempre pelo Ibovespa. Pessoal, eu trouxe um estudo novo aqui no gráfico. Eu tentei ajustar aqui a minha LTB. E eu gosto de deixá-la tracejada para deixar em destaque aqui. Então, eu tracei da seguinte forma aqui a linha de tendência de baixa e, apesar de ter somente 2 pontos aqui, esse ponto seria mais pelo fechamento em agosto, mas a gente poderia traçar essa reta aqui reforçada. Então, tem uma possibilidade concreta do mercado ter feito um fundo aqui. Quem sabe o fundo que vai levar o mercado a subir em 2016? É uma hipótese, né? Esse padrão desses candles da semana passada, ele é parecido, ele é mais ou menos um misto de uma pinça de fundo, porque tem 2 mínimas equidistantes, né? E ele também poderia ser um arame de fundo, a mulher grávida de fundo, aqui o corpo da mãe e do bebê. E hoje está sendo feito um pullback nesse ponto aqui, né? Que é a região de 43766, um movimento natural relativamente aí esperado. Então a gente pode estar diante da formação de um fundo. Né? E é isso que eu vejo para o Ibovespa. É algo parecido que a gente tem no mercado, no índice futuro, só que as linhas de tendência aqui elas são mais claras. Eu vou deixar destacado. Inclusive o arame de fundo, ele é mais bem definido aí. E aí, respondendo já a pergunta aí, pode realmente estar finalmente montando um fundo. Tem um gap no índice futuro aberto no gráfico diário aqui, costuma atrair os preços, né? E tem essa possibilidade sim. Ok? Então a gente tem, é bacana também olhar o gráfico do dólar, né? Nessa época do ano é comum até ter uma alta no dólar, porque as empresas costumam mandar dinheiro aqui para o Brasil, o dólar costuma mandar dinheiro para fora, para suas matrizes, só que na verdade a gente está tendo um movimento descendente firme do dólar, quedas fortes, assim, firmes, hoje está caindo mais de 2%, 2,18%. O que o mercado fez? Ele vinha num canal de baixa, ele rompeu o canal, mas aparentemente é um rompimento falso, porque ele está penetrando as médias, a linha de cima do canal e a média de 21, então tende aqui a continuar um movimento de queda no dólar, ok? Se você pegar também, pessoal, a posição dos estrangeiros no índice futuro, que corrobora com essa queda no dólar, da semana passada toda e a retrasada, em boa parte, eles trabalharam na compra, aproveitando as oscilações descendentes, aí, as quedas para comprar. Então, os estrangeiros estão na ponta compradora aqui do índice e estão na ponta vendedora aqui do dólar, ok? Eu vou dar uma passada em Petro e Vale, depois a gente olha o Banco do Brasil, que foi pedido. Pessoal, Petrobras trabalhando muito na esteira do petróleo, né? O petróleo subiu 5% na quarta, devolveu quase tudo hoje. Ela vem numa tendência de queda arrastada, com forte suporte aqui na região de 6,44, onde a gente teve essa ilha de reversão. Então, a Petrobras precisaria ter um sinal mais forte de alta, então não tem nenhum sinal, ela reage pontualmente e aí os vendedores voltam a
a vender. Então tem que ficar de olho vivo no petróleo e desdobramentos políticos, né? Ela faz parte daquele kit estatal que sobe quando o governo se enfraquece. No caso da Vale, ela veio dos 9,08, fez um fundo, aí começou a subir. O ponto-chave para a Vale aqui é a média de 21. Ela tentou inúmeras vezes nos últimos pregões romper a média de 21. Você vê que é uma barreira muito clara aqui. Se ela tiver um fechamento acima da média de 21, ela vai subir. O que é interessante na Vale é o seguinte. Veja só, ela tinha esse gap aqui em 10,07. Hoje ela fez a mínima em 10,07. Então, se após fechar esse gap, ela romper a média e começar a subir, ela tem um amplo espaço de valorização. Espera-se por estímulos na China, que pode beneficiar ações como a Vale, por exemplo, para 2016, ou uma ação, por exemplo, como o Gerdau, que tem exposição ao mercado, assim como tem a Vale, mas uma exposição maior a Estados Unidos e Canadá, menos alavancada. Eu acho, já respondendo o que o pessoal está perguntando aí, eu não duvidaria, pessoal, de, por exemplo, você comprar uma ação a 4,75 como o Gerdau e você conseguir dobrar uma posição durante o ano que vem. De repente vender essa ação a 9. Eu não acho uma possibilidade, por exemplo, surreal. Eu acho factível. Se eu montar, por exemplo, uma posição em GGBR4 e conseguir dobrar teu capital em um ano. De repente a gente bateu um papo aqui nos últimos pregões de 2016 e você ter comprado a 4,70, 4,80 e ela está R$ 8, R$ 9. É uma ação, por exemplo, que eu acho que tem bons fundamentos, né? Eu acho ela bem estruturada, tá, e bem descontada. Negocia 0,2, 0,3 o valor patrimonial. No caso da Natura, olha que interessante, né? A Natura tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí ela rompeu essa linha de tendência aqui, que é a neckline, a reta pescoço. Ela fez um pullback e após fazer o pullback, milimetricamente desenvolveu um movimento de alta. Olha que interessante aqui, ela está numa região de suporte que é 24,20. Então o que a gente pode fazer nesse caso aqui? Colocar a Fibonacci. Ela tem o arame de fundo sobre a linha rompida. Você vê que é um padrão importante. E ela está vindo aqui mais ou menos na retração do meio. Então eu entendo essa região como um ponto de compra, né? A ação fez um pullback, está sendo impulsionada por uma figura de alta. Ela sobe, geralmente ela faz uma correção para a retomada da força compradora. Então eu vejo a Natura num ponto interessantíssimo aí de compra, sim. Essa é a minha leitura. Com amplo potencial de alta, pelo menos aqui até a região de R$ 31 ali, quem sabe batendo até R$ 33, R$ 34. Ok? Ela parece que está até montando outro ombro, cabeça, ombro invertido. Só que dessa vez foi inclinado dessa forma. Teria uma inclinação inversa. Ok? O pessoal está pedindo ali a ação eu acho que é da Copasa, né? A ação disparou. É uma ação que eu até fiz uma análise para um aluno meu, pessoal, é o mesmo caso de Sabesp, né? Sabesp eu tenho na minha carteira, eu vou mostrar o gráfico rapidamente aqui. Né? Com a melhoria dessa crise hídrica, uma estabilização dos serviços e tal. Essas empresas são muito penalizadas e às vezes em excesso. Eu prefiro o Sabesp. A Copasa está num ponto interessante, ela tem um sinal de fundo concreto, 2 barras de alta e tal.
tem possibilidades reais dela romper essa região aqui de R$17 e replicar essa perna, então eu vejo aí também como uma boa opção para médio prazo. Eu prefiro o Sabesp, mas vejo a Copasa com bons olhos. Aparentemente é uma alta consistente. Eu prefiro o Sabesp porque ela tem um volume financeiro melhor, uma maior liquidez, mas a Copasa não está ruim não. Por exemplo, quem tem o papel dá para manter tranquilamente. Ok? Vamos dar uma olhada lá em Goal, que é a Gerdau Metalúrgica. E nos outros papéis. A Gerdau Metalúrgica, ela tem feito um movimento ascendente, mas um movimento tímido. Como envolve aí... eu não gosto muito de ser específico aqui citando nomes, pessoal, mas no caso da Goal, que é a Gerdau Metalúrgica e que detém ações da Gerdau, tem uma relação com o Banco BTG Pactual. Então eu acho muito melhor eu me expor, por exemplo, a Gerdau, que se uma subir, a outra sobe também, mas talvez a Goal suba menos ou nem suba, porque em algum momento a Gerdau subiu e ela ficou, do que me expor a uma empresa, tem uma troca de ações entre a empresa e o BTG, então eu prefiro o Gerdau. Eu não duvidaria dessa ação subir fortemente também, mas eu prefiro o Gerdau, tem um perfil mais de investimento, que é o perfil que eu particularmente prefiro. Ok? Falando de Banco do Brasil, que há uma exposição boa também para o chamado kit estatal. É claro que se o governo enfraquecer, a Petrobras tende a subir, mas eu acho que o Banco do Brasil tende a subir mais forte. Ou em iguais proporções, ou pelo menos ele é mais seguro. Então eu vejo uma entrada... Eu, por exemplo, tenho Itaúsa, todo mundo sabe. Eu estou montando uma posição grande em Itaúsa, em Gerdau, em Kroton para 2016, mas eu vejo o Banco do Brasil com bons olhos, sim. Uma boa exposição para quem acredita ou numa queda do governo, que hoje é muito difícil acontecer, porque o governo se fortaleceu com as decisões do STF, mas de repente que o governo arrume a casa, né? O governo já anunciou-se aí que o governo vai pagar as pedaladas fiscais. Uma boa parte desse valor é devido ao Banco do Brasil, uma parte para a Caixa, uma parte para o BNDES, mas só o fato das contas serem aprovadas define um pouco melhor a situação do governo. Depois, as pedaladas fiscais vão ser pagas e tal, foram aprovadas com ressalvas contra o governo de 2014, vai para o Congresso no ano que vem, depois do recesso, mas é uma ação que tende a se beneficiar desse recebimento e principalmente de uma austeridade maior, que é com isso que o governo sinaliza. Então eu acho uma ótima opção para investimento. Ok? Aí vamos falar de Klabin, que o pessoal está pedindo aí, KLBN. A minha visão para esse tipo de ação passou, né? Eu trabalhei com... Dificilmente eu repito ações do mesmo setor, é até contra aquilo que eu prego, a minha filosofia, mas eu tinha, sim, Fibra e Suzano na minha carteira. Eu realizei lucro, inclusive essas empresas, elas não perderam o grau de investimento, constantemente elas são elevadas, mas na minha visão o bonde passou. Eu estou alocando em outros setores, então eu não vejo com olhos tão promissores. Tive upside vai ser um pouco mais tímido na minha visão. O caso da Cosan, eu vejo com bons olhos, é uma ação que neste momento ela está no meu radar, se eu tiver caixa ela pode entrar. Qual que é a leitura aqui? Provavelmente ela fez uma pernada de alta e esse aqui é um descanso para replicar essa perna. Então seria aqui o famoso mastro bandeira. Então a Cosan eu vejo com bons olhos também, inclusive para quem tem caixa, nesse momento eu não tenho, que eu aloquei em outras empresas, mas eu acho que já vale a pena até alocar. Vejo com ótimos olhos para 2016. Provavelmente um padrão de mastro, aí tem o descanso aqui, mastro bandeira, para replicar esse mastro aqui da parte inferior, ok? Aí vamos falar de CETIP. Pessoal, falando um pouco da minha visão macro, que eu sempre falo, eu trabalhei na venda boa parte do ano, mas eu não nego a ninguém que eu vejo uma semelhança muito grande
entre o ano de 2002, que foi o ano que eu entrei na Bolsa, e o ano de 2015. Então, naquele ano, eu não me lembro tão bem, mas eu me lembro parcialmente, existem estudos e tal. Tudo de ruim estava exposto ali precificado, e o mercado naturalmente muito pessimista. E foi um ano que o mercado fez um fundo e subiu por vários anos seguidos. Nós estamos em queda, se você pegar o Ibovespa aqui antes da gente olhar a CETIP, se você olhar o Ibovespa, pegar aqui um gráfico semanal, nós estamos em queda há um bom tempo, né? Praticamente há 6 anos, desde o topo de 2008. Então, seria natural aí uma retomada. Então, a gente pode estar, independente do driver que for gerar isso daí, mas diante de um fundo de médio prazo, né? Então, eu acho que, de repente, ano que vem é um ano para o camarada dobrar a capital. Ele alocar, ele se tirar de uma empresa, colocar em outra, mas de fazer dinheiro. Porque a bolsa ela é cíclica, ela não sobe nem cai para sempre, mas caindo há 6 anos, com os múltiplos bem descontados, dezenas de empresas negociando muito abaixo do valor patrimonial, 0,3, 0,4, 0,5 do valor patrimonial. Eu vejo o momento como um momento que exige paciência, mas um momento de oportunidade. O trader ele tem que entrar em algum momento, né? Eu particularmente, como eu comentei, eu não duvido de você entrar numa ação como Gerdau e dobrar teu capital. Eu não duvido, por exemplo, de você entrar numa ação como a Vale e ganhar 50%, 60% no ano que vem. Eu não duvido, por exemplo, de você alocar numa ação que nem Itaúsa e ganhar 40%, 50%, 60% no ano que vem. Ou ganhar 60%, 70% numa ação como a Croton. Eu acho totalmente factível. Ok? Então vamos falar da CETIP, que eu estava começando a... Então a minha visão para o ano que vem é uma visão de um ano de forte alta. Essa é a minha expectativa. Então a CETIP está nesse lenga-lenga, a BMF compra, não compra. É uma ação que eu acho que ela é muito travada, ela se movimenta... Eu prefiro, por exemplo, Ambev do que CETIP, que é uma ação que tem bons fundamentos, tem um gráfico meio travado também, eu prefiro Ambev. Mas a CETIP é uma boa empresa com bons fundamentos, com uma visão realmente de longo prazo, mas eu prefiro com esse perfil de volatilidade histórica bem reduzido, eu prefiro Ambev, mas não está um gráfico ruim não. Só tem que tomar cuidado com esses gaps aqui, porque ficaram abertos, o mercado fica de olho, se entrar a força vendedora desce para fechar. Ok? Falar de Magazine Luiza, MGLU. Magazine Luiza é um caso, pessoal, típico de short squeeze, né? Os vendidos detonaram o papel e não tinha mais papel para alugar, só que você olha aqui a ação, ela saiu ela praticamente deu 100%, né? É isso que eu estou falando para vocês. Eu não duvido, por exemplo, isso daí acontecer, por exemplo, com uma Gerdau da vida, acontecer um fenômeno parecido com Itaúsa, com Vale, com Croton, né? De repente até algumas ações do setor imobiliário. O mercado está muito vendido, então esse tipo de fenômeno pode acontecer. Como é que você aproveita? Você monta uma carteira com umas 9, 10 empresas, que você, em um ou outro caso, aí você vai ter uma rentabilidade normal dentro da média do mercado e vai conseguir pegar esse tipo de fenômeno sim. Aí você fala, porra, mas a Magazine Luiza já passou. Qual, de repente, que é a tua visão que pode acontecer nesse momento? Pão de Açúcar. Eu montei uma posição grande também em Pão de Açúcar. Eu acho que esse papel, quando começar a subir, ele decola. Então é papel para comprar, né? Pão de Açúcar é um papel, se você comparar com os múltiplos no exterior, é barato. Em relação ao que já negociou no passado, é barato. Em relação aos seus pares aqui no Brasil, é barato. Quer dizer, a ação é descontada via qualquer tipo de análise. Então, por exemplo, quer pegar um movimento grande, compra Pão de Açúcar, por exemplo. Compra Gerdau, compra Croton, compra Itaúsa. Só não pode comprar tranqueira, porque aí você joga com a sorte. Agora, comprando bons papéis com os descontos que estão, é negócio. Sou mais conservador, compra Ambev, compra BB Seguridade, compra Cielo. É muito difícil comprar esses papéis e no ano que vem perder dinheiro, ou até perder para renda fixa.
Tá ok? Aí estão falando ali de Banrisul, BR. É um bom banco. Eu prefiro Itaúsa, mas é um banco que tem bons fundamentos. Um dos melhores fundamentos do setor, mas eu prefiro a Itaúsa. Acho que está com uma situação de clímax envolvendo fundamentos e gráficos melhor. Falando do Dow Jones, eu tenho o Dow Jones aqui. O Dow Jones, pessoal, a minha visão para o ano que vem, eu não acredito, por exemplo, que as bolsas internacionais entrem no crash que muita gente prega por aí. Eu acho que na Europa tem o quantitative easing, vai cair, vai subir, mas com a tendência para cima. Austrália, China, Japão, a mesma coisa. E o Dow Jones a mesma coisa, ele subiu, está fazendo um descanso, deve romper essa região de máximas aqui, dá até para traçar uma LTB. E ele vai continuar numa alta como ele sempre fez, uma alta sinuosa, aquela alta manhosa tal. Mas em alta, né? A economia americana está crescendo 3% por trimestre. Isso aqui é um mastro-bandeira, né? Então a economia crescendo mais de 3%. É claro, né? No anual vai dar 3 e pouco. Mas ela mantém o crescimento acima de 3% a cada trimestre no acumulado do ano. Então, quer dizer, tende à valorização. Assim como eu vejo a Europa, a Ásia também, deve ter estímulos na China, o aumento de juros dos Estados Unidos ele vai ser gradativo, então não vejo nada lá fora, por exemplo, no S&P ou no Dow Jones, que imprima uma força vendedora aqui, a não ser que ocorra um fato novo, mas nesse momento não. Ok? Então, vamos dar uma olhada em LET 6. LET 6, a minha opção, eu estou de olho em Light, mas a LET 6 não está ruim. É um papel também que tende a subir com o enfraquecimento do governo. Ela faz parte do kit estatal, mas se ela perder essa região de suporte aqui nos 9,80, ela vai cair bem, né? Então é um setor que por enquanto eu estou longe. Eu prefiro minha exposição em utilidades via Sabesp. Ok. Pão de Açúcar caiu igual o Banco do Brasil, caiu pela metade, né? Então você compra, pô, eu sou mais ousado, o que eu faço no ano que vem? Pô, se você é ousado, você tem que comprar Vale, Pão de Açúcar, Gerdau, Croton e Itaúsa. Putz, eu sou mais conservador, aí você deve comprar Cielo, que caiu muito também, ó. Ela está formando uma figura aqui que é uma cunha grande. Então você pode comprar Cielo, se é mais conservador. Você pode comprar BB Seguridade, se você é mais conservador. São papéis que dificilmente você vai perder no ano que vem. Deve ganhar e ganhar muito. Então são papéis com um perfil mais conservador. Ambev é um perfil mais conservador. Qual que é a ação que eu chamei aí, pessoal? Vocês lembram do que eu falei que é uma aposta minha para o ano que vem, que é VEG? A gente começou a comprar na imersão aqui nos 14. VEG é papel para comprar para vender a R$20. Ela tem 30% aí de upside aí no papel de uma boa empresa, uma empresa segura. Eu sou comprador também, né? Então, essa aqui é a minha visão aí. Eu vejo uma semelhança muito grande entre 2002 e 2015. Para mim agora é momento de oportunidade. Alpargatas é um setor sensível, liquidez reduzida. Tinha um boato aqui que a empresa que vai ser vendida, não vai. É um tipo de papel que eu não gosto. É um setor, esse tipo de setor de vestuário, setor de construção, eu estou fora. Me perguntaram o que eu estou de olho no setor de construção. Eu estou de olho em Exetec. São os melhores fundamentos do setor. Ela tem inclusive uma linha de tendência aqui. Se ela romper esse patamar, já corroborando com seus fundamentos que são bons, ela pode realmente dar uma grande compra. Então a minha preferência de setor imobiliário é Exetec. Menos alavancada, tem uma margem melhor, tem um estoque melhor. Exetec para mim é papel para ganhar também 40%, 50%.
rompendo essa linha aqui, está no meu radar, ela dá realmente uma entrada técnica e os fundamentos corroboram com um bom potencial de alta, um bom upside. Ok? E a JBS comprou o controle, exatamente. Bem colocado, foi isso mesmo. Falando da CEMIG, a CEMIG é aquele papel que nem Petrobras, né? Toda vez que eu venho aqui, ela está um pouco mais para baixo ou está no mesmo patamar. Aquele papel que dá vontade de comprar, já foi uma grande empresa, mas ela não tem sinal. Então, mas depende se eu comprar hoje, pode dar um grande upside em 2015? Pode, mas eu prefiro uma exposição naquelas ações que eu disse para vocês. O setor elétrico, se você pegar estudo de vários bancos aí, as expectativas não são das melhores para o ano que vem, então eu acho que tem coisa melhor para comprar. Agora, para quem está numa ação dessa aí, acho que tem que esquecer, né, e aí deixar, um momento ela vai inverter e vai caminhar para cima. Só que da mesma forma que ela cai lentamente, ela deve subir lentamente também. Então, eu só acho que, por exemplo, num papel desse não vale fazer uma venda descoberto. É um aluguel caro, o papel se movimenta lentamente, e se der um short squeeze e um corner de vendidos, vai tomar na cabeça. Então, para vender descoberto, eu não venderia, por exemplo, nem pensar. Ok? O pessoal está comentando de mais desconto para Petro e para Vale, é possível, né? No mercado, tudo é possível, né? Ainda mais num mercado atualmente que é um mercado altamente deprimido, né? Então tudo é possível. Pessoal, eu acho assim, existe uma relação que a gente sempre faz entre a Bolsa Brasileira e a Bolsa Mexicana, né? A Bolsa Brasileira está negociando mais ou menos a 10 vezes seus múltiplos e a mexicana a 20. Quer dizer, com esse dólar embaixo, para mim está vindo dinheiro para cá, ó. Então, para mim, depois que virou o índice futuro, começou a entrar dólar aqui no Brasil, os estrangeiros comprando índice, então eu acho que está vindo dinheiro do México para cá, dinheiro norte-americano também, então as pessoas agora subiu 0,25 a taxa nos Estados Unidos, mas pô, se o cara pode fazer 50% numa ação, por que ele vai querer 0,25 no ano? Por uma questão de segurança, né? A partir do momento que você tem um papel super descontado, você já embute ali um prêmio interessante, né? Às vezes você começa a trabalhar por assimetria, uma chance de perder pouco, por exemplo, você pega um papel como Pão de Açúcar, você começa a trabalhar por assimetria, uma chance de perder pouco, né? Será que o papel tem tanto espaço assim para cair? Uma empresa sólida e tal, com amplo espaço para subir. Então, muitas vezes a assimetria, ela justifica. É o caso da Itaúsa também, né? Se trabalhar por assimetria, é o caso da Croton, por exemplo, trabalha por assimetria, fazendo uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, então, né? Eu vou falar da Raia Drogasil, RADL. Raia Drogasil é aquele tipo de papel tipo Suzano, Fibria, Klabin, que eu acho que já deu o momento do papel. Os fundamentos continuam bons. Tem que ter ciência, pessoal, que ela tem um gap aberto aqui onde está em azul e que ela tem um suporte forte na região de 35. Perdeu 35, ela vai mergulhar. Ela tem uma formação parecida com um topo triplo aqui, que aconteceu em BR Foods também. Eu acho também que o momento do papel passou. Eu vejo potencial melhor em outras ações. Falando da BR Foods também, ela está subindo ali silenciosamente, né? Só tem que ver se ela tem condições de se manter em alta, mesmo que o dólar corrija um pouco. Mas é um bom papel, uma ótima empresa. Para longo prazo, é uma ótima exposição. Mas eu vejo, como eu comentei, aqueles papéis que eu disse, com potencial. Eu, por exemplo, prefiro esse papel aqui, ó. Eu prefiro M. Dias Branco. Tem uma dependência do dólar menor. Então você fala, putz, eu quero um papel tal, com esse perfil eu prefiro M. Dias Branco. Talvez tenha um upside aí melhor, mas fala, putz, eu sou fã da BR Foods, você acha que está no momento? É o momento de comprar? É o momento de comprar. Se você está esperando para comprar esse papel especificamente, pode ser um momento bom, sim.
ok? Falando ali de São Martinho, né, SMTO. É a mesma coisa da Cosan, tendência de alta clara ali. A São Martinho, eu estava estudando, se você olhar os fundamentos do setor, da Cosan, do setor de açucaria e álcool, ele é excelente. A única coisa que a gente tem que ficar de olho aqui, eu estudei com um aluno meu a São Martinho outro dia, ela tem essa figura que às vezes a gente fala, caramba, mas o setor tá bacana, os fundamentos estão bons, só que aparece essa figura meio que você fecha os olhos para ela, mas não pode esquecer que ela está ali. Isso aqui é um ombro, cabeça a ombro. O mercado também não acreditava quando apareceu nas empresas educacionais no ano passado e elas desabaram. E tem que ver que, no caso da São Martinho, tem um gap aqui, ó. Então, assim, eu particularmente ficaria atento com a ação. É uma ação que você não pode comprar e relaxar. Porque se ela monta essa figura e perde essa região de fundo, ela vem aqui no gap. Então tem que ficar de olho vivo. São Martinho quem tem. Agora, se ela começar a subir e anular essa máxima aqui, rompeu os R$ 50 aqui, ela anula a figura e vai voar, vai decolar. Mas quem tem o papel está entrando esperto com a figura aqui. Ok? Eu particularmente não acredito na Petrobras a 5,50 e na Vale a 8. Eu acho que não bate ali não. Ok? Eu acho que não vai ali não. Certo? A gente pode falar então de Rapt 4, depois a gente fala da Braskem. Então vamos dar uma olhada no Ibovespa aqui, como é que tá, o índice futuro e o Ibovespa, né? Estão caindo bem de leve, um pregão de baixa liquidez. Uma recuperação de alguns pontos desde que a gente começou a falar, mas uma recuperação tímida. Fala da Rapt 4, que é Randon, né? É um setor também, setor de automóveis em baixa muito forte. Caso da Rapt, principalmente carrocerias de caminhão. Eu prefiro essa ação aqui, pessoal, para expor, ó. Tupi 3. Eu acho que está com um gráfico melhor. Ela já está numa tendência de alta, ela vai corrigindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Eu prefiro a Tupi do que a Rapt. Né? Então, falando de Braskem, né? A Braskem foi um dos trades do ano. E ela não para de subir, né? Eu acho assim, quem está comprado nessa ação, eu acho que tem que acompanhar, ficar de olho ali, se tiver um sinal de reversão, uma estrela cadente com volume, um Marami, às vezes até um doji ali com volume mais forte e a perda da mínima no dia seguinte, tem que colocar o lucro no bolso. Agora, para entrar no papel, eu acho que é complicado. Quando uma ação está em alta assim, muitas pessoas falam, não, mas tem que comprar ação em tendência de alta, porque você segue o fluxo. Só que às vezes você paga a conta e faz o topo. Eu acho que quem entrou, entrou. Então, eu não vejo assim um potencial de upside tão grande a ponto da gente se expor. Mesmo porque, no caso da Braskem, você tem que se prender a um fundamento. Por que a Braskem subiu? Porque você tem um dólar em alta, ela é exportadora, e você tem o petróleo em baixa, ela compra a nafta. Então, a partir do momento que se o petróleo tiver uma recuperação e o dólar cair, ela devolve, pelo menos uma parte. Se o dólar continuar subindo e o petróleo caindo, ela sobe. Ela é inversamente proporcional ao movimento do petróleo e diretamente proporcional ao movimento do dólar. Esses são os drivers que fazem a Braskem subir ou cair. Acompanhe isso daí que você vai saber o momento certo de realizar lucro da posição ou até entrar numa posição short, o que não é o caso agora. Ok? Então, o pessoal está comentando de Usiminas, né? Usiminas realmente está bem deprimida ali, né? Caindo bem. Vamos ver para o ano que vem. Eu prefiro a Braskem porque ela não envolve a Braskem e a Gerdau, porque é uma empresa
mais organizada, mais fundamentada. Os Minas têm organização societária, a CSN é acionista, então eu acho que a Gerdau é uma opção melhor, né? Eu acho que eu consegui olhar todas ali. Vamos ver então. Então a gente está vendo o dólar aqui, o dólar na mínima, né, com volume bom até para um dia mais parado como hoje. O pessoal comentou ali em cima de Bradesco, né? Ação altamente descontada também, né? Tentando fazer um fundo aqui na região de R$19, né? 19 porque pagou dividendo, aí vai descontando o papel. Eu acho os Minas uma opção, os Minas e Itaú uma opção melhor. Mas acho que Bradesco está numa região de fundo aqui sim. O que é interessante comentar, ela veio nesse ponto aqui em 2014 e subiu bem, região de 19, ela teve movimento de alta também depois de tocar 19 em 2013, né? Então, ação bem descontada mesmo. As pessoas falam muito aí, pessoal, a VEG a compra para swing. As pessoas falam muito aí em Ibovespa a 40, 38 mil pontos. Se você for analisar, eu não fiz nenhum estudo matemático disso e não vi ninguém falar. Mas se você for analisar o Ibovespa com a distribuição de peso que ele tinha anteriormente, com Petro, Vale e as siderúrgicas valendo quase a metade do Ibovespa, se tivesse a mesma distribuição de peso, ele já estaria praticamente no fundo de 2008, né? Porque a metodologia mudou, é por valor de mercado das empresas, mas estaria lá pelos 35 mil pontos, 30 mil pontos talvez, ali perto do fundo de 2008. Então, muitas empresas, inclusive, estão nas suas mínimas históricas ou até abaixo do fundo de 2008. Então, nós estamos bem descontados já, né? Então, tem um desconto muito grande já. Então, resumidamente assim, essa que é a minha visão. Esses papéis que eu falei anteriormente aí, eu acho que são uma grande aposta e eu acho possível, assim, que essa região que a gente tocou aqui, eu acho que tem possibilidades reais de ser o fundo de 2016. Né? Ou alguma coisa logo abaixo, mas eu acho, particularmente eu acho que foi o fundo para ano que vem nessa região aqui, ó. Né? Essa região aqui no BOVA11, dá para a gente ver. Né? Então eu acho que a gente pode estar diante de um fundo. Né? E as pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Se você fosse, eu não tenho Petro e Vale na carteira, mas se eu fosse obrigado a comprar uma ação, eu compraria a Vale. Eu compraria a Vale, porque se você está na iminência de estímulos chineses, com a Vale descontada, uma possível recuperação do minério, eu acho que Vale é mais negócio, né? Mesmo porque a Petrobras tem quase 500 trilhões de reais de dívida, então mesmo com a recuperação do petróleo especificamente, ela ainda tem outros problemas, então entre Petro e Vale eu compraria a Vale. Deixa eu dar uma olhada em BTG Pactual. Esse daqui, pessoal, é a famosa operação binária, é um ativo de risco. Se conseguirem, por exemplo, vender o banco, dispara, vai para 30. Se conseguirem um sócio capitalista, vai para uns 25, 20, 28. Se ficar do jeito que está, ela vai começar a ter um volume reduzido e ela vai estacionar, que é um cenário bem provável. Né? Então, se, por exemplo, piorar, tiver alguma novidade, a ação vai continuar em queda. Então é operação binária, você tem que entrar sabendo que ou você vai ganhar 50%, 60% ou vai perder a metade do teu capital, porque esse negócio também de você ficar entrando para estopar toda hora, pela própria liquidez dela você não vai conseguir. Então é uma operação binária, você bota o capital ali na expectativa de uma venda, de uma fusão, ou de repente faz uma operação short na expectativa que nada vai acontecer, que vai ter fuga de investidores e que ela vai desvalorizar. Mas isso daqui não é investimento.
Isso daqui é um trade binário, é diferente. Hoje em dia a Petrobras é investimento? Não, é um trade binário. Você faz uma operação binária apostando em um dos dois cenários, ela pode subir 50% ou cair 30%, 40%. Né? Essa é a minha visão, são operações binárias, é diferente, por exemplo, de você comprar VEG, né? Que é investimento, né? Você está investindo, de você comprar Gerdau, que você está pegando uma ação barata, de você comprar Croton, de você investir no Pão de Açúcar, né? É diferente de você investir na Cielo, de você investir na BB Seguridade. Então é diferente de uma operação binária. O cara que entra em operação binária, ele tem que entrar ciente dos riscos e das possibilidades. Mas não é investimento. Operação binária é um trade meio que de tudo ou nada. É mais ou menos como aquele perfil do camarada que entra nas operações com opções. O espaço hoje em dia para cair, tem espaço para cair, tem espaço para subir, né? Então, hoje você tem, como você está numa região, você vem numa tendência, qual que é a leitura do mercado, né? Eu sempre gosto de olhar pelo gráfico futuro. Você vem de uma queda de 6 anos, né? E com uma série de coisas ruins embutidas. A tendência, pessoal, é de queda. Então pode ir para 43, para 42, para 41, como pode ir para 10 mil pontos. A tendência é de queda, como se você tivesse um caminhão descendo uma ladeira. A gente acredita que ele chegou no destino e que ele vai voltar, que ele vai reverter. Mas é uma antecipação de uma reversão, que é onde você ganha dinheiro mesmo, porque no meio do caminho dificilmente o investidor entra. Então, eu acho que pode acontecer de tudo, mas eu acho mais provável que o mercado vá para cima. Como eu tenho o perfil de investidor, eu aproveito, por exemplo, um momento... eu trabalhei na venda boa parte do ano, só que eu acho que é um momento de aproveitar as ações com desconto para montar um portfólio. Eu acho melhor, por exemplo, botar, sei lá, eu pegar 500 mil reais e comprar Croton, Itaúsa, Pão de Açúcar, Gerdau e VEG, por exemplo, do que comprar um imóvel. Eu acho que se eu colocar 500 mil nessa carteira, eu posso ter uns 800 no final do ano que vem, e se eu colocar no imóvel vai ter 450, porque o imóvel vai cair. E se eu colocar na renda fixa vai ter quanto? 550. 560. Porque o pessoal fala da renda fixa, mas não fala que tem imposto de renda, né? Então o pessoal não fala que tem taxa, não fala que tem custódia, não fala que tem IR, né? Então a renda fixa ela tem as suas taxas também. É maravilhoso tal colocar, inclusive eu acho que deve colocar uma parte em renda fixa. Mas eu acho que pelo desconto que algumas ações estão, eu acho que é mais negócio nesse momento você ir para a bolsa, né? Então eu lembro quando eu vim aqui no Visão Técnica, o pessoal me perguntava, caramba, é momento de comprar Pão de Açúcar? Putz, está super descontado, ela chegou a bater... Colocar um gráfico semanal, só para te dar um exemplo como é que eu raciocino. Então o camarada chegava para mim aqui no começo do ano, nossa, Pão de Açúcar tá dando uma correção aqui e tal, é momento de comprar a R$100, a 105? Não. Putz, é o momento de comprar 90? Não, é o momento de comprar 80, agora a 40, né? Então a 40 é momento de comprar, se não comprar Pão de Açúcar a 40, você vai comprar a quanto, né? É a mesma coisa uma ação como a Croton, comprar uma Croton a R$10, armando uma figura de alta, uma Gerdau, por exemplo, a R$4,80. Então aí eu acho que é o momento de comprar, pelo gráfico e pelo... né? Tanto pelo gráfico quanto pelos fundamentos também. Agora, a Petrobras realmente é um papel que eu estou fora já há muito tempo, né? Então... Os indicadores, pessoal, para falar que a ação está barata, se vocês... tem um site que ele chama Fundamentos com U, não é Fundamentos, Fundamentos com US no final.com.br. Ali você tem um panorama completo dos fundamentos de uma empresa. Para você avaliar como a ação está barata, primeiramente você tem que compará-la com os seus pares, tanto internacionais quanto nacionais. Então compara com seus pares. Uma outra comparação é a quanto ela negocia em relação ao seu valor patrimonial. É uma variável importante. O PL é a relação preço-lucro. Quanto tempo você teria que esperar para receber em dividendos aquilo que você está investindo na ação. Principalmente comparar com o PL dos últimos anos.
né? Quantas vezes lucro que negocia essa ação. O básico é isso, que qualquer pessoa física pode ir lá avaliar e tomar sua decisão com base nisso. De vez em quando a gente olha também, dependendo da ação, principalmente quando tem que decidir entre duas no setor, a geração de caixa da empresa. Porque às vezes a empresa gera caixa e, por exemplo, ela está fazendo fusões e aquisições. E aí pode acontecer, como aconteceu com a Hipermarcas, por exemplo, dela vender com valorização uma parte desse negócio e ela subir muito. Então, gerar caixa é importante, que foi o que fez as ações de papel e celulose subirem muito, por exemplo. Então, você pega, por exemplo, uma Itaúsa, uma Gerdau, uma WEG, são empresas que geram muito caixa. Você pega, por exemplo, uma ação como a Eletrobras, já não gera tanto caixa. Você compra mais expectativa do que um fato concreto. Então, é isso que eu uso, ok? Pessoal, já deu o horário do programa aí, eu gosto de respeitar o colega que vem depois. O que eu queria dizer é que eu fico muito feliz e honrado em fazer parte da vida de vocês em 2015. O trabalho que eu faço é com muita dedicação, estudo, seriedade. E a gente procura aqui, eu como um trader como vocês, como eu digo, eu não sou analista, como os colegas que eu inclusive respeito e acompanho da Clear, da Infomoney, da XP, de outras corretoras, eu sou igual a você. Eu sou um lutador que vive dos meus investimentos e que eventualmente monta um curso aí para tentar compartilhar alguma coisa. Mas esse não é o meu negócio, eu vivo realmente das operações. Então a gente sabe o quanto é difícil essa luta diária, procura colaborar. E eu agradeço aí o prestígio, a presença de cada um de vocês, as palavras de incentivos, elogios e as trocas de ideias, né? Então, eu espero que essas análises que a gente fez agora, que são as minhas opiniões pessoais, elas possam frutificar em 2016 e que tenhamos ótimos lucros aí, saúde e paz, e que estejamos juntos aí no próximo ano. Na semana que vem eu não estarei aqui, mas já no dia 11 eu retomo normalmente as atividades aqui na Infomoney e estaremos juntos fazendo uma leitura, um estudo, uma troca de ideias do primeiro pregão do ano. Ok? Então eu fico feliz, espero ter ajudado e que cada um de vocês aí consiga primeiramente poupar, que é o primeiro desafio, e depois investir bem para que vossos futuros e das suas famílias aí seja próspero, pessoal. Então muito obrigado, um ótimo Réveillon e até a próxima. Valeu!